E aí pessoal, tudo bem? Professor Joel. Resolvi gravar esse vídeo aqui para estar melhorando aí um pouco a nossa metodologia de ensino. Uma vez que se eu entregar só o slide para vocês lerem, eu acho que vai ficar com o conhecimento aí defasado, tá? Então eu decidi gravar um vídeo explicando o conteúdo que vai estar aí nos slides. E aí vou tentar fazer isso toda terça. E sexta-feira eu vou passar uma atividade, um texto com atividade, alguma coisa do tipo. Hoje vai ter uma atividade, só que é uma atividade mais simples, que vai estar valendo presença, mas que também será usada ali para avaliação, para eu poder avaliar se você está aprendendo o conteúdo ou não, beleza? Então, galera, não vai ser nada assim profissional, tá? A explicação de conteúdo não vai ser igual, por exemplo, você vê professores no YouTube, né? YouTubers que explicam conteúdos, né? Nada desse nível. É só para poder mesmo facilitar aí a aprendizagem de vocês, beleza? Tô fazendo um vídeo aqui com a webcam ligada porque, bom, eu cheguei semana passada na escola. Alguns de vocês talvez me conheçam, porque no ano passado eu dei aula para o sétimo ano, lá no meio de 2019. Fiquei pouco tempo, mas agora eu tô vindo, pelo menos durante esse ano em definitivo. Ano que vem a gente vê como é que fica, beleza? Então é isso. Aí os outros vídeos eu acho que eu não vou ficar com a webcam, tá? Só tô aparecendo aqui para vocês me conhecerem um pouco, ver um pouco de mim, até pelo menos essa pandemia acabar, porque como tem essa janelinha aqui, ela vai acabar às vezes atrapalhando, né, os slides. Eu acho que até no título aqui já está atrapalhando, beleza? Mas vamos lá. O conteúdo dessa semana é América Latina. Eu vi que vocês já estudaram algumas coisas da América Latina com a professora Cássia. E hoje a gente vai focar na questão do imigrante e do emigrante, tá? Então, de área de destino de imigrante para a área de saída de imigrante. Então, a América Latina, ela, quando foi ali descoberta, ela foi uma área de vinda de imigrantes europeus, africanos, e atualmente, de 1970, da década de 70 para hoje, para atualmente, ela já é um continente onde tem uma saída de emigrantes, né? E a gente vai entender o motivo de tudo isso, ok? Então vamos lá para o primeiro slide. O mapa aqui está meio cortado, não tem problema. O que eu quero que vocês observem são esses movimentos, esses fluxos. Então a América tornou-se um continente de destino de imigrantes de várias partes do mundo. Só relembrando uma coisa, galera, imigrante é quem sai do seu país e para aquele país que ela está entrando, ela vai ser um imigrante com I, tá? Então, por exemplo, se a gente sair aqui do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, para os estadunidenses nós somos imigrantes, porque a gente está a gente está saindo ali para o interior de outro país, beleza? Agora, para os brasileiros, a gente que está saindo, nós somos emigrantes, tá? Porque a gente está indo para o exterior. Então, essa é a diferença, tá? Imigrante é a pessoa que está chegando ali para aquelas nativos daquele país, aquela pessoa estrangeira que está chegando é um imigrante. E para o seu povo de origem, você que está saindo do seu país, você é um emigrante com E, tá? É só relacionar aí. Quem está saindo está indo para o exterior. Né, exterior e migrante, beleza? Então a América tornou-se um continente de destino de imigrante, ou seja, para nós, pessoas que estão vindo de fora, de várias partes do mundo. A América era conhecida, o continente recém-descoberto de Novo Mundo. E como foi chamado, atraiu. Como foi. Ah, tá. Novo Mundo foi como foi chamado. E atraiu milhões de imigrantes que povoaram suas terras, tá? Esse mapa aqui, ele trata de fluxos de movimento do século XVI. Eu estou apontando, mas, enfim, é mais fácil apontar com o mouse, né, gente? Porque minha visão está diferente da de vocês. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, esse fluxo azul, a gente tem aqui a saída dos europeus. Parte deles, principalmente a galera que
da Ilha Britânica, né, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, foram para América do Norte, povoar ali o Canadá e os Estados Unidos. No Canadá também recebeu os franceses. Aqui na América Central a gente já vai ter a saída de espanhóis, de portugueses, holandeses, mas os portugueses principalmente vieram para cá, né, para o Brasil, tá? E aí vai ter outros movimentos, mas o nosso foco aqui é esse movimento em azul, que é o movimento dos europeus indo em direção ao Novo Mundo, a América. Essas setas verdes depois, já dentro da América, são movimentos deles saindo do litoral e explorando o restante do continente, beleza? Vamos para o próximo. Juntamente com a população nativa e mais as migrações forçadas de africanos, os imigrantes formaram suas populações, construíram seus espaços geográficos e suas economias. Então aqui, galera, é a mistura dos nossos povos, né? Além do imigrante europeu que veio para cá, a população nativa, que é aqui os índios, e as migrações forçadas de africanos. Afinal, esses africanos eles vieram para a América como escravos. O indígena, o europeu e o africano formou aí a nossa sociedade de hoje, tá? E aí construíram um espaço geográfico, lembrando que espaço geográfico é todo aquele espaço que o homem modifica, ou seja, o homem chegou aqui, derrubou madeira, construiu casas, construiu ruas, formaram cidades, construíram seu espaço geográfico e dentro desse espaço geográfico construíram suas economias, ou seja, sua maneira de viver, o trabalho. Fizeram plantações, primeiramente, né, a exportação ali do pau-brasil, plantação de cana-de-açúcar, garimpo, enfim. Então, eles foram aí modificando o nosso espaço. Beleza, agora aqui a gente já vai falar, a gente falou da vinda desses imigrantes para cá. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar também, que aqui no Brasil, a gente não recebeu só africano e europeu, né? Teve a vinda de asiáticos em determinado momento, só que em menor quantidade. Dentre os europeus, não só portugueses, mas vieram para cá muitos italianos, na época que o Brasil era um país que produzia muito café. Muitos imigrantes italianos vieram para cá para trabalhar em cafezais. Isso aconteceu principalmente depois que acabou a escravidão, né, que ela foi abolida. Muitos outros pessoas de outros países, alemães, poloneses, vieram para o Brasil, mas vieram em grupos menores, tá? E aqui agora a gente já vai falar aqui de por volta de 1970 até os dias atuais, aonde o fluxo de imigrantes que vinham para a América Latina, vai passar a diminuir e vai ter mais gente saindo da América Latina, e aí a gente tem que tentar entender esse motivo de saída, tá? Então, vamos lá. Estados Unidos e Canadá continuaram sendo países de destino de imigrantes. Então, para a América do Norte, não muda. Eles continuam sendo ali o destino de imigrantes. Só que agora eles também vão receber imigrantes vindos da América Latina. Essa imagem que a gente está vendo aqui é a fronteira ali dos Estados Unidos com o México, né? Tem até a bandeira dos Estados Unidos ali ao fundo. E lá tem um muro para evitar a entrada de imigrantes ilegais. Então, os Estados Unidos e o Canadá, por 70, vão começar a receber uma quantidade maior de imigrantes, principalmente vindos da América Latina. E muitos vão tentar entrar de forma ilegal. Tem até aqui na imagem uma bomba de fumaça, né? Provavelmente as autoridades ali jogando nesses imigrantes para tentar expulsá-los, para tentar contê-los, tá? Países da América Latina tornaram-se grande, aqui tem um errinho, né? Tornaram-se grandes áreas geográficas de saídas de imigrantes. Né? Um errinho de concordância, mas tudo bem. Então, muitos imigrantes começaram a sair, né, dos países ali da América Latina. E eles foram para onde? Para os Estados Unidos, para a Europa e para outros países da América Latina, que a gente vai ver também mais para frente. Vamos para o próximo slide. Bom, Brasil em 2017 abrigava
735 mil migrantes internacionais ou imigrantes. Migrantes internacionais e imigrantes, tá? Sinônimos. Estima-se que 1,6 milhão de brasileiros, mas isso aí já é um erro da imagem, viviam no exterior. Então, a gente percebe só por essa informação da imagem que existem bem mais brasileiros imigrando, né, indo para outros países, sendo imigrantes em outros países, do que imigrantes dentro do Brasil, ou seja, estrangeiros aqui dentro. Então, segundo a Organização Internacional para Migrações, OIM, da ONU, 39 milhões de imigrantes, dos 39 milhões de imigrantes latino-americanos, 64% migram para países da própria América Latina. Então, é até uma realidade diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? A gente pensa que a maioria das pessoas dos países da América do Sul vão sair para ir morar nos Estados Unidos ou na Europa, mas não, essa maioria acaba ficando dentro da América Latina, né? Seja na América Central, seja na América do Sul, e eles saem de seus países de origem para ir para outro país latino-americano que está numa condição melhor, tá? E aí são vários motivos que a gente vai ver mais para frente. E só 36% migram para outros países do mundo, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, né, lá Canadá. Então, maior parte, mais da metade, migra, mas migra para outro país latino-americano. Por exemplo, um boliviano que sai da Bolívia para vir morar no Brasil, um venezuelano. A gente teve muito de casos, muitas pessoas saindo da Venezuela para ir para outros países da América Latina, né, devido à crise política que instaurou ali naquele país. Então, a maior parte, lembrem-se disso, vai ser cobrada futuramente, tá, de forma avaliativa. A maior parte dos imigrantes da América do Sul saem do seu país de origem para ir para outro país da América do Sul, da América Latina, tá, gente? Porque também se envolve a América Central, principalmente o México. Bom, causas da inversão da migração latino-americana. A partir daqui, a gente vai ver os motivos que levam as pessoas a saírem de seus países de origem lá na América Latina, beleza? Então, a principal, e eu acho que a mais óbvia, como a imagem ao fundo aí retrata do slide, é a situação de pobreza em que vivem milhões de latinos-americanos. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Haiti, El Salvador, esses países têm em comum, tendo ali a maioria da sua população vivendo em uma condição de baixa qualidade de vida, né? Situação de pobreza, moradias precárias, sem saneamento básico, sem assistência de saúde, com educação que não é uma educação de qualidade. Então, esses motivos para fugir dessa pobreza, buscar oportunidades melhores, isso é um motivo que faz as pessoas saírem de seu país de origem, tá? No Brasil, hoje em dia, é menos frequente, mas em muitos outros países da América Latina isso ainda acontece com muita frequência, tá? Muitas pessoas deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida, tá? É o que eu acabei de explicar. Eles querem sair dessa situação de pobreza para buscar uma condição de vida melhor. Vamos aqui para o próximo. E aqui a gente agora tem dois tipos de migrações. Quando uma pessoa migra para países da América Latina, quando a pessoa é da América Latina, tá? Quando uma pessoa mora num país da América Latina e migra para outro país da América Latina, chamamos essas migrações de migrações intra-regionais. Lembrem-se disso, isso é importante. Quando uma pessoa está na América Latina e ela vai sair do seu país para ir morar em outro país, mas esse outro país é dentro da América Latina, isso é uma migração intra-regional, ok? Então, se você mora no Brasil, vai se mudar para a Argentina, é uma migração intra-regional, tá? Agora, migrações extra-regionais são as que dirigem-se para os Estados Unidos, para o Canadá, para os países europeus e para outros continentes.
a Ásia, a África, a Oceania. Então, as extras regionais é quando a pessoa sai da América Latina para ir morar em outro continente. Se a pessoa sai do Brasil e vai morar no México, vai ser uma migração. Se falou extra-regional, tá errado. Intra-regional. Mas, professor, o México fica na América do Norte. É porque nesse caso específico a gente está falando da América Latina. E vocês já estudaram em aulas passadas que a América Latina engloba países que têm como a origem da língua, a língua veio do latim. Então, países da América Latina que falam o espanhol e o português e o francês são países latino-americanos. O México está na América do Norte, mas ele também está na América Latina. Então, se um brasileiro sai daqui para ir morar no México, então ainda é uma migração intra-regional, ok? Agora, se ele vai para os Estados Unidos, que já é uma outra realidade, é a América do Norte, é a América anglo-saxônica, então aí já é uma migração extra-regional, tá? Lembrem-se, extra-regional vai ser para os Estados Unidos, ó, tá aqui, Canadá, países europeus, outros continentes que não sejam a América Central e a América do Sul, porque eles compõem a América Latina juntamente com o México, beleza? Vamos para o próximo slide. Beleza. E aí, galera, antes de eu explicar aqui o próximo slide, eu sei que provavelmente uma parte dos alunos não vai assistir esse vídeo, tá? Porque, infelizmente, com essa pandemia, vocês estudando em casa, vocês têm uma responsabilidade maior de conteúdo, porque a gente, professores, não podemos fiscalizar se realmente vocês estão vendo tudo aquilo que a gente está entregando para vocês pela plataforma. Então, só para saber, aquele aluno que está assistindo, que está acompanhando, que está lendo todo o material que está sendo entregado, no final desse slide vai ter uma atividade, e aí você vai responder essa atividade em comentário particular, que eu vou colocar lá. E aí, quando você for responder nesse comentário particular, escreve lá, eu assisti, tá? Só coloca, eu assisti, e aí eu vou saber que você viu, pelo menos até aqui você já assistiu. De repente eu posso botar uma outra senha até o final do vídeo. Tô falando isso aqui no meio da explicação, porque muita gente também pega os slides, pega um vídeo, já joga lá pro final para ver a atividade que vai dar a presença, né? E não vê o vídeo todo. Então, uma estratégia para pelo menos ver quem realmente está interessado, quem realmente está vendo tudo, tá? Porque é importante, galera. É a educação de vocês que está em jogo aqui, é a educação de vocês que vai fazer com que vocês cresçam na vida, economicamente, eticamente também, né? A educação traz muitos benefícios, beleza? Vamos voltar para o conteúdo então. Então, galera, o que a gente vai ver aqui é as causas da migração intra-regional. Lembrem-se que a migração intra-regional é a migração de pessoas que saem de um país da América Latina para outro país da América Latina. E aí vem a pergunta, se a pessoa tem condição de sair do seu país, digamos que ela tem dinheiro para ir para a Europa, ela tem dinheiro para tentar ir lá para os Estados Unidos ganhar vida, por que ela não vai para os Estados Unidos? Que, em teoria, né, tem uma condição econômica melhor do que qualquer outro país da América Latina. Por que não vai para a Europa, para a França, para a Inglaterra, que tem condições melhores? E aí a gente tem aqui alguns motivos. Bom, primeiramente, pode acontecer de o país vizinho ter um maior desenvolvimento regional, ou seja, ter um maior desenvolvimento ali dentro da sua região. E aí é mais fácil e mais barato ele viajar para um país vizinho que lhe dá essa possibilidade de melhorar de vida do que ir para longe, né? Para um país mais distante. Então, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que brasileiros estavam tendo uma facilidade maior de obter terras no Paraguai.
Então, o brasileiro que aqui tem dificuldade de comprar um pedaço de terra para construir sua casa, né, vive de aluguel, aquele não consegue comprar terra, não consegue comprar um terreno porque é caro, ele descobre que lá no Paraguai as condições são bem mais baratas, ele vai para lá. E aí, lá no Paraguai, ele tem sua terra e ele vai poder tentar sobreviver já tendo um lote, já tendo um pedaço de terra que pode ser até maior do que ele poderia ter aqui no Brasil. Então, isso seria um motivo. Ou, por exemplo, como a gente viu no caso da Venezuela, país em crise econômica, pessoas passando fome e muitos vieram aqui para o Brasil, porque o Brasil estava numa condição de maior desenvolvimento, tá? Mas o principal motivo também é o sentimento de anti-imigração, ou como muita gente conhece, xenofobia. Gente, xenofobia é um tipo de preconceito contra imigrantes, tá? Então, muitas pessoas, principalmente de países desenvolvidos, vão ter esse sentimento de xenofobia, esse sentimento xenófobo contra o imigrante. Isso vai acontecer por uma série de motivos, onde os principais são uma pessoa que pode estar indo lá para o país dele para roubar o seu emprego, então, por se sentir ameaçados, muitas pessoas vão ter esse sentimento de ódio contra o imigrante, ou simplesmente porque acha ele inferior, né, preconceito. Então, ou porque acha que os costumes desse imigrante são totalmente diferentes dos seus, e aí por ser diferente ele vai agir com preconceito também, tá? Então essa imagem aqui, ela retrata um pouco isso, né? A gente tem aqui uma senhora que representa a Europa. Por que uma senhora? Porque a Europa é conhecida como o velho continente. E ela está usando uma roupa que essa roupa azul com essas estrelas formando um círculo, representa a União Europeia, tá? E ela está aqui empurrando, chutando imigrantes, né? Percebem que eles estão vestidos de uma maneira mais humilde, tá? Que retrata ali pessoas que estão vindo de um país pobre para tentar ganhar a vida na Europa, tá? Então essa imagem, ela retrata bem esse sentimento de xenofobia, tá? Inclusive existem países que têm leis de migrações restritivas adotadas por esses países. Estados Unidos, né, principalmente agora com o governo Trump, tem leis que proíbem a entrada, né, de uma quantidade de imigrantes, né, tem muitas restrições que impedem uma pessoa de um país mais pobre de entrar lá, tá? Então essas dificuldades, essas barreiras que a Europa, que os Estados Unidos colocam, desanima e desmotiva o imigrante da América do Sul de ir para esses países. Ele prefere buscar uma vida melhor num país da própria América Latina, que vai ser mais fácil de entrar, vai ter menos restrição, e por isso ele vai preferir esses países para ele tentar melhorar de vida, ok? Vamos então para o próximo. Migrações internas forçadas. Nem toda a migração, galera, é feita por vontade própria, tá? Às vezes a pessoa pode estar até numa situação precária, mas ela escolhe se quer tentar a vida em outro país ou não. Ela pode tentar, ainda no seu país, melhorar a sua vida de alguma forma, e às vezes ela pode optar por sair. Mas existem migrações que são forçadas, ou seja, que a pessoa ou ela não vai ter chance nenhuma de continuar onde está, ou se ela continuar ali vai ser muito difícil, né? Por mais que ela insista, e ela pode acabar saindo. Um desses motivos é a violência de determinadas regiões, principalmente regiões mais pobres, né? Então a gente tem aqui o crescimento do narcotráfico e a consequente formação de organizações criminosas tem espalhado a violência tanto no campo quanto nas cidades. Casos mais graves são encontrados no México, na América Central, Colômbia e Brasil, tá? Então, quando a gente tem organizações criminosas, né, principalmente o narcotráfico, que são, né, traficantes de drogas, que com a venda, né, venda ilegal dessas drogas, acabam que por ficar muito poderosos, né, com armas, às vezes eles controlam uma comunidade inteira, e esse controle que eles exercem é pelo medo, né, pela violência, e muitas vezes eles entram em combate ali com a polícia, como a gente pode estar observando na imagem, e
muita gente que mora ali nessas comunidades vão ser vítimas de bala perdida. Se não for vítima de bala perdida, vai ser vítima dos próprios narcotraficantes, que vão impor por meio do medo o seu poder. Às vezes são vítimas da própria polícia, porque infelizmente existem policiais ilegais, né? Ilegais não, policiais que agem de forma ilegal, né? Que muitas vezes por achar que a pessoa mora numa favela, é um bandido, mesmo sendo uma pessoa de bem, aí vai sofrer violência. Então, isso é um motivo que muitas vezes faz as pessoas saírem dali para buscar vida em um outro lugar, em um outro país, tá? Próximo tipo de migração forçada. Assim, a gente tem aqui o exemplo da Colômbia, tá? Inclusive eu botei no slide anterior que o México, né, tem uma questão muito forte de narcotraficante, na América Central também. Colômbia, e a Colômbia a gente vai ver ali que existem inclusive organizações que querem até derrubar o governo, né, do país. E no Brasil, né, a gente tem muitos casos, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é o mais conhecido, as favelas do Rio, muitos embates entre polícia e traficantes. Isso acontece também na região norte, principalmente no estado do Pará. Aqui em Brasília não é diferente, tá? Então, é uma violência que é muito comum nesses países. Na Colômbia, grupos de guerrilheiros também espalharam a violência e provocaram migrações forçadas ou deslocamentos internos, tá? Então, esses guerrilheiros, eles normalmente lutam ali contra autoridades políticas, lutam contra a polícia, eles tentam dominar uma cidade, um país, e às vezes eles usam até de sequestros, né, para tentar obterem vantagens políticas, né, para soltarem algum membro do grupo deles. Eles sequestram algum... Normalmente esses sequestros vão ser de pessoas de classe alta da sociedade, mas querendo ou não, o conflito entre esses guerrilheiros e as autoridades vai estar ali a população no meio. E aí essas pessoas são forçadas a buscar um novo lugar para morar, para viver, ou vai acabar sendo uma vítima dessa guerra, né, que acontece lá na Colômbia. E aqui a gente tem também migrações forçadas por motivos econômicos. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ter ali mega projetos agroindustriais, né? Grandes indústrias ali que vai pegar um grande pedaço de natureza, de terra, e vai derrubar para fazer plantações, né? Isso daqui é tudo terra plantada, uma lavoura, tá? E aqui, ó, no fundo, vocês estão vendo a fumaça? Queimada, né? Vai queimando. E aí a população mais pobre, ela que vive ali, por exemplo, talvez tenha a população que viva da natureza, de animais dali, ela não vai ter mais condição de morar ali, porque ela vai passar fome, porque a natureza está sendo destruída. Então, se ela tira o sustento dela dessa região, né, de um rio, de uma floresta, ela vai acabar perdendo seu sustento, porque aqui não vai ter mais animais vivendo, né? Porque está sendo destruído o meio ambiente para a construção de plantações, tá? Esses projetos, além de alterar profundamente a paisagem, desestruturam a produção tradicional, né? A produção de pessoas mais pobres de alimento das comunidades. Então, é como eu falei, elas perdem ali a sua possibilidade de plantar, de ter seu próprio alimento, de viver, né, da venda de pequenos produtos, de pequenas hortaliças, e acabam não tendo mais condições de viver lá. Então, por exemplo, se nessa região aqui vivia um senhorzinho que plantava alface, tomate, e aí ele ia lá com seu carrinho vender lá na cidade. E aí ele ganhava dinheiro e vivia disso. Aí chega aqui uma indústria, devasta, né, com um trator, tudo isso aqui vai virar plantação de tomate, e essa indústria vai vender tomate lá. Esse senhorzinho vai ter como competir com essa indústria? Não vai. E aí ele vai ser forçado a vender sua terra e procurar sobreviver em outro lugar, ou tentar viver de outra maneira, tá? Mas muitas vezes as pessoas saem ali daquela região porque as condições de sobrevivência diminuem, tá?
Fora que isso provoca aí impactos e aumenta a concentração de terra, né? Ou seja, essa grande pedaço de terra aqui, ó, está concentrada na mão de uma ou duas pessoas, né? Uma ou duas, ou um grupo ali, uma família só é dona de todo esse pedaço de terra, né? E aí a gente diz que a terra está concentrada porque ela está na mão de poucos, beleza? Vamos pro próximo. Esse mouse sempre tá difícil para passar aqui. Continuando, um outro motivo que vai forçar as pessoas a saírem, a migrarem, seja para outra cidade, seja para outro país, são os desastres naturais. Inundações, né? Como a gente está vendo aqui na imagem. A pessoa, às vezes, pode acontecer que vai perder tudo dentro da sua casa. E aí, por não querer passar por uma situação dessa de novo, vai buscar um outro local para morar. Deslizamento de terra, né? Isso acontece muito em regiões de favela, como lá no Rio de Janeiro, que as casas estão lá em morros, e aí com uma chuva mais forte, o deslizamento de terra vai poder destruir a casa dessa pessoa, podendo até levar a vítimas fatais. Então muita gente, por medo, por insegurança ou por não querer viver isso, acaba se mudando dali, tá? E em outros países, por exemplo, no Chile, no México, tem os terremotos, né? Que também muita gente, por não querer correr o risco ali de morrer ou perder suas coisas num terremoto, vai buscar se mudar e vai ser forçado a migrar para outro local. Lembrem-se, gente, que aqui a gente está falando de migrações. Migrações normalmente podem ser movimentos dentro do próprio país, tá? Quer dizer que a pessoa perdeu a casa dela aqui com um deslizamento de terra, agora eu vou para os Estados Unidos. Não. Às vezes ela sai ali do Rio de Janeiro, vai morar em São Paulo, ou vai se mudar tentar se mudar para uma outra cidade dentro do Rio de Janeiro, tá? A ideia aqui é que essas pessoas são forçadas a se mudar por vários motivos. Nesse caso aqui o motivo são desastres naturais. E aí um outro motivo é a construção, seja de hidroelétricas, como a gente está vendo na imagem aqui de baixo, seja para implantação de projetos minerais. Galera, a construção de hidrelétricas e megaprojetos minerais, ou seja, para achar minério, eles destroem uma grande área, tá? São áreas enormes. E muitas vezes a população que vive ali são forçadas a se mudar, porque ali onde elas moravam vai ser construída uma hidroelétrica, vai ser destruída ali para cavar, para buscar minérios, tá? Essas pessoas recebem uma indenização normalmente, tá? Mas elas são forçadas a mudar porque o local onde elas estavam vai virar um grande canteiro de obras, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Como a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que lá no Rio Xingu, no estado do Pará, na cidade de Altamira. Essa é uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil e ela deslocou, ou seja, ela forçou cerca de 40 mil pessoas a saírem daquela região. Principalmente, gente, população ribeirinha, entre elas se inclui indígenas. População ribeirinha normalmente é uma população que vive, elas moram ali na beira do rio, tá? Isso é muito comum na região norte, que é uma região ali que tem bastante rios, né? Inclusive o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. E elas vivem nas margens daquele rio e elas vivem do que o rio dá para elas, né? De pesca, né? De pescado. E aí, com a construção dessa usina, para represar essa água, muitas vezes uma grande área de floresta, de rios são desviados, florestas são destruídas, o que forçou aí essas 40 mil pessoas a se deslocarem para outro local, ou seja, começar uma nova vida. Então esses projetos de construção de usina hidrelétrica acabam forçando, né, a migração. Um outro exemplo, e esse daí a gente viu, né, aconteceu aqui em 2016, e no ano passado aconteceu de novo, que foi essa tragédia, no caso aqui da imagem é de Brumadinho. Brumadinho foi a do ano passado, tá? Essa daqui foi a de Mariana. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração, né, no subdistrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em 2016. Então aqui
quem sobreviveu a essa tragédia, né, teve que se mudar, né? Foi uma migração forçada, porque essa localidade aqui já não vai ter mais nenhuma condição de habitação. Até porque a cidade foi totalmente destruída, né? Foi engolida pela lama que estava represada. E aqui vai demorar muito tempo para esse meio ambiente se recuperar, pessoal. Porque essa lama ela está cheia de rejeitos de mineração de ferro, tá? E é tóxico isso. Então dificilmente vão conseguir voltar a plantar aqui novamente. Isso vai demorar alguns anos, tá? Então basicamente vai passar a ser uma paisagem abandonada aí com o passar do tempo, né? Abandonada já está, né? Mas vai ficar aí durante alguns anos. Esse subdistrito foi destruído e, além de mortes, 1.361 pessoas foram forçadas a se deslocar, né? Uma quantidade bem menor se comparada aqui com Belo Monte, que foi 40 mil, mas ainda assim, né, galera, aqui ainda teve uma tragédia, fora que, se bem que nos dois casos houve indenização, né, mas ainda assim, no caso de Mariana é pior, porque houve perdas, né, de vida. E depois a gente viu tudo isso se repetir, né, em Brumadinho, também em Minas Gerais. Migrações na América Latina. Estamos quase terminando, pessoal. Agora que a gente vai ver os destinos que os imigrantes vão fazer, imigrantes da América Latina fazem para ir para outro país da América Latina, né? Aquelas Acabei que esqueci o nome, pessoal. Vamos voltar aqui. Intrarregionais, tá? Acontece, explicando um monte de coisa aqui, a gente acaba esquecendo um nome ou outro. Então aqui a gente vai ver o principal destino de migrações intra-regionais, tá? O México é uma delas. Só que o México é um caso especial porque muita gente migra para o México para migrar para outro país, que no caso é os Estados Unidos. Então o México ele serve aí como um país de transição, tá? O México é usado por migrantes da América Central, da América do Sul, da África, da Ásia, para entrarem de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, muita gente viaja para o México, migra para o México, às vezes passam dias, meses, né, para tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Não é que a pessoa chega lá no México e já consegue ir lá pular o muro e pronto, tá nos Estados Unidos. Não, tá? E aqui nessa região de fronteira dos Estados Unidos, existe um muro, né? Não em todo esse território, tá? O muro não cobre toda essa região de fronteira. Só em pontos do México onde tem o maior fluxo de imigrantes ilegais. Onde os Estados Unidos percebeu que tem uma maior quantidade de gente tentando passar, eles cercaram. Aonde não tem muro, tem ali uma vigilância, tá? De guardas da fronteira. Então, galera, a gente tem aqui, ó, fronteira Estados Unidos e México, tem 3.200 quilômetros. Esses pontinhos aqui são as cidades ali da fronteira. Essa parte tracejada são regiões de deserto, então muita gente tenta ir atravessar o deserto do México para entrar nos Estados Unidos. E a gente tem aqui as principais vias de migração, né, que são essas três aqui, os principais pontos onde os imigrantes tentam entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, tá? E aonde está vermelhinho aqui é onde tem a barreira de vigilância, tá? E é onde está verdinho é onde não tem, mas tem a proposta ali para construir. E aí as migrações da América Latina, a gente continuando aqui, o desejo desses migrantes de viver nos Estados Unidos é dificultado por barreiras, né, como a gente pode perceber aqui, como a gente viu no mapa, existentes na fronteira com o México, que impede e dificulta a entrada de imigrantes ilegais. E desde o início dos anos 90, os Estados Unidos construíram um muro de 1.130 quilômetros de extensão em locais onde o fluxo de imigrantes ilegais é mais intenso. Então esse muro não está em toda a fronteira. A gente viu aqui no mapa anterior que essa fronteira entre Estados Unidos e México tem 3.200 quilômetros.
O muro foi construído ali no território de 1130, tá? Ou seja, não é nem a metade da fronteira, mas ainda assim é um muro que percorre ali uma distância muito grande, tá? E ao longo dele existe monitoramento militar, né? A gente tá vendo até um carro aqui que tá ali monitorando para ver se ninguém vai tentar pular esse muro. Vamos pro próximo. Os principais países de destino das migrações são, e aí são países da América Latina, tá? Aquela migração intra-regional. Chile, Brasil e Argentina. Então, Chile, Brasil e Argentina são os principais países onde imigrantes da própria América Latina vêm para cá, ou para o Chile ou para a Argentina, tá? Porque esses países dentro da América Latina são mais bem desenvolvidos, tá? Então, o Brasil, por mais dificuldade que a gente passe, né, por mais desigualdade social, por mais pobreza que nós temos dentro do nosso país, a gente ainda é uma potência dentro da América Latina, juntamente com a Argentina, juntamente com o Chile, tá? Então a maior parte desses migrantes tem como país de origem que são países mais pobres, a Bolívia, o Peru, o Paraguai, a Venezuela, né, que passou por uma crise forte aí, inclusive a imagem aí retrata, né, a fronteira com o Brasil com a Venezuela, né, percebam que tem aqui a bandeira da Venezuela, a bandeira do Brasil, que é uma região de fronteira entre os dois países, e os venezuelanos atravessando a fronteira para ir tentar melhorar de vida aqui no Brasil, por conta da crise que se instaurou lá, tá? Então, Bolívia, Peru, Paraguai, Venezuela e Haiti na América Central, tem muitos imigrantes que saem de lá para vir para o Chile, para vir para o Brasil ou para vir para a Argentina. E aqui um caso interessante, que é a migração de brasileiros para o Paraguai, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? O Paraguai recebeu cerca de 350 mil brasileiros que migraram para esse país, atraídos pela facilidade de aquisição de terra. Então são terras grandes, são terras que são baratas, tá? Se comparado ao preço da terra no Brasil. Então muito brasileiro, e aí aqui já são brasileiros que têm uma certa condição de vida, vai para o Paraguai para comprar uma terra maior e aí sobreviver, tá? Seja de plantio, ou ali vai construir um comércio, enfim, tá? Então aqui é um tipo diferente de migração, onde uma pessoa vai para um país, está indo para melhorar de vida, mas nesse caso ela está sendo de um país mais bem desenvolvido para um menos desenvolvido, mas porque ela lá vai ter mais facilidades econômicas, ok? Então, vamos agora para a nossa atividade. Galera, atividade bem fácil, tá? Pelo menos quem assistiu o vídeo, ou quem pelo menos leu todos os slides, não vai ter problema nenhum de responder. Explique a diferença entre migrações intra-regionais e migrações extra-regionais. Então, só para você falar qual é a diferença das duas. Não é difícil, né? Ainda mais porque quando eu cheguei a explicar essa parte, eu fui lá e fui bem enfático, fui até repetitivo, já para ajudar vocês aí nessa atividade. Lembre-se que vocês vão responder em comentário particular e que essa resposta vale presença e presença dupla, já que hoje a gente tem 2 aulas, ok? Então é isso, galera. Gostaria que vocês também dessem, se possível, isso não é obrigatório, só se vocês quiserem, mas coloca aí no feedback, aliás, deem um feedback, coloquem aí nos comentários particular também, porque para me ajudar a melhorar aí, né, a metodologia de ensino de vocês. Me digam o que vocês acharam dessa aula explicada, sei lá, façam uma crítica construtiva, tipo, falar, professor, falar mais alto, falar mais devagar, não sei, tá? Mas me dêem aí um feedback para eu sempre estar buscando melhorar o conteúdo para vocês, ok? No mais, no comentário então particular, tem aquela senha que, né, que eu falei para vocês, coloca lá só para eu confirmar se vocês assistiram ou não. Respondam a atividade, expliquem aí a diferença entre migrações intra-regionais e migrações extra-regionais
E se quiser, se possível, dê o feedback aí, tá bom? Semana que vem eu vou ver se eu agendo uma aula no Google Meet pra gente, pra vocês tirarem dúvidas. Não vou fazer isso essa semana porque, como eu já tô passando esse vídeo, e aí ele já tá durando aqui 45 minutos, é o tempo de uma aula, né, gente? Então vocês vão gastar esse tempo aí da aula de geografia assistindo esse vídeo, né, eu espero. E aí não vamos ter tempo para estar no Google Meet, mas já estou aqui explicando a aula dessa forma. E sexta-feira, que eu só vou passar a atividade, eu já vou tentar entrar ali no Google Meet e tirar dúvida com as turmas de nono ano, que eu dou aula também. E aí na semana que vem eu disponibilizo para vocês, beleza? Do oitavo. Então a gente vai tentar ir revezando essas semanas, tá? Mas é isso, galera. Bons estudos. Qualquer dúvida, só comentar aí que eu vou tentar responder o mais rápido possível, ok? Dentro do nosso horário de aula. Ou até fora dele também. Falou!